Ok, live. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Vocês querem saber? As visualizações nas nossas lives estão entre 200 e 2.000 visualizações. Portanto, continuem compartilhando, dando os likes, entrando para o avanço, por favor, venha para a gente continuar esse nosso trabalho com um montão de gente. A gente tem planos maravilhosos para novembro, então junte-se a nós. Hoje, quem vai falar com a gente é o nosso querido Cleilton Pazini, que se descobriu negro faz pouco tempo, sobre isso que ele vai falar, e um super amigão da Giz. Tinha ele e ela na classe, na turma, quer dizer, vocês estão entendendo, né? Cleilton, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo, seja bem-vindo, pode começar. Boa noite, pessoal, boa noite. Estou muito feliz com o convite, recebi esse convite da Gislaine, doutora Gislaine, doutora Sônia, primeira vez que eu estou aqui falando com vocês, espero que se repita, se vocês gostarem. E, assim, eu vou me apresentar rapidamente e para a gente começar a conversar. Meu nome é Cleilton Pazini, eu sou advogado, atualmente eu estou cursando mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais na Faculdade de Direito de Vitória, eu sou aqui do Espírito Santo, não sei onde vocês estão, eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo, né? E eu faço mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais aqui na nossa capital. Direitos e Garantias Fundamentais é focado no estudo de direito constitucional e nas garantias que são constitucionalmente garantidas. Então, essa é a minha formação acadêmica, mas, assim, eu tenho eu não faço muita questão dos títulos acadêmicos em si, né? Não acho que é tão importante, sou doutor, ou sou... O importante é o conteúdo que a gente tem para trazer. Mas é importante a gente fazer essa apresentação para a gente entender quem está falando também, né, com a gente, e o que pode ser esperado dessa pessoa. Então, estou apresentado academicamente. O tema que me deram para falar, o tema que eu propus e que as meninas aceitaram prontamente, eu coloquei 3 temas, que foi colorismo, lugar de fala e afro-brasilidades. São 3 temas, assim, que aparentemente são bem distintos, né? Joguei conceito assim, mas são só pontos de referência para o que eu queria conversar. E o que eu gostaria de falar mesmo eu vou partir de experiências pessoais minhas. Então, assim, eu não vou trazer uma palestra acadêmica, não é uma aula. É claro que eu vou conversar sobre a minha opinião, a forma que eu entendo esses conceitos, mas a partir das minhas experiências pessoais. Então, por quê? Como a doutora Sônia falou, eu me percebi que eu sou uma pessoa negra relativamente há pouco tempo, né? Não sei como eu apareço aí na tela, mas claramente dá para ver que eu sou uma pessoa que eu tenho a pele clara, né? Apesar disso, eu não me considero uma pessoa branca, por várias questões, por conta da minha ascendência. Meu pai era negro, meu avô negro. Acho que a única pessoa da minha família que era branca era minha mãe. E eu nasci com vários traços fenotípicos que geralmente são associados aos negros, mas eu nasci com a pele clara. E por muito tempo eu não sabia que eu era negro, né? Eu nem sabia como me definir, na verdade, né? Quando a gente olha para trás que a gente percebe isso. Eu só fui realmente perceber que eu era uma pessoa negra no momento em que eu entro na faculdade de Direito. E aí, na faculdade de Direito, eu entrei numa faculdade que aqui em Vitória é uma faculdade que atende a elite da capital, né? Então, é uma faculdade cara, é uma faculdade muito boa, obviamente, tanto que eu estudo lá até hoje, mas, assim, é uma faculdade que o público dela é a elite da capital do Espírito Santo. Em sua maioria, pessoas brancas com certa condição financeira. E ali, confrontado com essa realidade, eu percebi que eu não era igual aquelas pessoas, e eu percebi que eu era negro, e foi ali que eu comecei a ter essa descoberta, assim, do que é negritude, de que ser negro não é só uma questão de ter uma tonalidade de pele mais escura, né? E aí, por que disso,
um primeiro ponto que eu escolhi para falar sobre era o colorismo. Porque no Brasil, o colorismo, eu entendo o colorismo como uma das facetas do racismo, né? No Brasil, o racismo é estrutural, estruturante. Tem um professor aqui do estado, que é o professor Gustavo Ford, que eu gosto muito dele, que ele fala que o racismo é ontológico, né? O racismo, ele tá na própria significação, ele é ontológico da sociedade, ele está na própria significação da sociedade. E no Brasil isso é muito real, isso está comprovado em estudos sociológicos, estudos estatísticos que podem embasar isso. Tem um estudo do professor Ivan Carlos Alves dos Santos, se eu não me engano, que ele demonstra estatisticamente como que o racismo é estruturado no Brasil e exclui os negros de certos acessos sociais, né? E eu vejo o colorismo como uma das facetas do racismo. O colorismo, então, ele vai ser uma manifestação do racismo que cria uma graduação de cores entre os negros, né? Quanto mais retinto o tom de pele, mais negra uma pessoa vai ser considerada. E quanto mais claro o tom de pele, menos negra essa pessoa vai ser considerada. Isso tanto pode prejudicar os acessos sociais de pessoas negras. Então, uma pessoa mais retinta vai ter mais dificuldade de trânsito social, enquanto uma pessoa mais clara vai ter um trânsito social relativamente mais tranquilo, mas nenhum dos dois vai deixar de ser negro por conta disso. Então, assim, esse colorismo, essa classificação das pessoas negras enquanto a partir da tonalidade de pele é uma característica muito peculiar aqui no Brasil, na minha opinião, que tende a mascarar o racismo. E aí, como que eu vivenciei isso muitas vezes, assim? Eu já fui... Já me disseram que eu não era negro, por conta de a minha tonalidade de pele ser clara. Já teve pessoas brancas questionando minha negritude por elas terem a pele mais escura que eu, porque acontece isso também. Às vezes uma pessoa branca tem uma tonalidade de pele mais escura do que uma pessoa negra. Isso não torna ela negra, e nem faz eu me tornar branco. Então, quando a gente fala em negritude, a gente não está falando de uma pele negra, né? Apenas da pele. Então, o colorismo, na minha opinião, ele serve um pouco também para mascarar o racismo, para enganar. É uma ferramenta que engana, uma ferramenta da linguagem e de classificação social que tende a criar uma ilusão de que existe uma graduação de negritude. E por que eu acho que isso é uma característica peculiar no caso do Brasil? Porque da forma que o racismo é construído no Brasil, né? E aí tem um autor que eu gosto bastante dele, que é o Kabengele Munanga. Ele tem um livro que é Desmistificando a Mestiçagem. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, não está aqui na minha biblioteca, senão eu ia mostrar. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, o nome do livro, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. E aí, o Kabengele Munanga ele vai falar sobre vários momentos históricos do Brasil e sobre como a mestiçagem é vista, né? E serve mesmo para apagar o racismo e para esconder o racismo. Mas eu vou continuar falando sobre isso, a doutora Sônia está querendo falar comigo. Cleilton, querido, e o colorismo, a cor da tua pele, te trouxe problemas entre os negros também? Sim, muitas vezes sim, né? De pessoas negras não me reconhecerem enquanto negro. Semana passada, na verdade, eu estava participando de uma aula, assim, né? Não foi diretamente comigo, mas eu participo de um grupo de alunos que a gente dá um curso para estudantes, né? E é um grupo de alunos da minha faculdade. E aí uma pessoa do público questionou assim, mas vocês, um monte de gente branca da elite de Vitória, vindo falar pra gente sobre questões raciais, sobre questões de pobreza. E aí, assim, por eu estar no meio daquelas pessoas ali, daqueles alunos brancos, né, da minha faculdade, todos da mesma faculdade que eu, por eu estar no meio deles, aquele senhor que estava questionando, ele fez questionamentos legítimos, na verdade, né? Mas, assim, ele não me reconheceu enquanto uma pessoa negra.
por conta do lugar que eu estava ocupando naquele momento, ele me tomou como branco no meio de todo mundo, e os mesmos questionamentos que ele dirigiu ali, ele dirigiu a mim. E assim, e aí de novo, os questionamentos dele eram extremamente válidos. E aí quando eu fui falar com ele, eu falei, cara, tá certo, é isso mesmo, cadê os pretos? Cadê os pretos? Eu tô aqui, mas ainda é pouco, tem que ter mais. Mas assim, mas eu só pontuei isso, tipo assim, mas presta atenção que por eu estar aqui, você já não me reconheceu enquanto negro. Porque eu tenho a pele clara e estou cercado de pessoas brancas e falando da mesma posição que elas nessa oportunidade, né? Mas já teve outros momentos também, né? De pessoas negras, em debates com colegas, assim, a minha fala ser diminuída por eu ter a pele clara. Passei por isso também, muitas vezes. Mas teve coisas que já aconteceu também que por exemplo, eu estar num ambiente onde tinha muitas pessoas brancas, né? Eu, por ser advogado, né? Por conta da formação acadêmica que eu tive, então eu acabo convivendo com muita gente branca no meu trabalho, no meu dia a dia. E às vezes, quando acontece alguma questão que envolve racismo, os brancos vêm, não, vamos ouvir o Cléo. E eu já percebi o seguinte, vamos supor, tinha um ambiente onde tinha eu e mais duas meninas pretas, retintas, tão competentes ou mais competentes que eu. Mas na hora de pedir a opinião de um preto, eles vinham pedir a minha opinião, que era o preto de pele clara. Então, assim, o colorismo vai afetar em vários momentos, em vários aspectos. Ou para diminuir a nossa fala, porque eu tenho a pele clara, eu não posso estar falando sobre racismo. Ou, às vezes, quando eles precisam da gente para legitimar um discurso, ou para... Não, a gente precisa de um preto aqui para validar essa fala. A gente precisa... Pode falar assim, doutor? Eu tô falando mesmo. Deve, porque precisa... essa é a verdade. Quando precisa de um preto para legitimar uma fala, ou para compor uma mesa, não, tem que ter um preto nessa mesa. Aí eles vão me chamar, que é o preto de pele clara. E às vezes eles fazem isso de forma inconsciente. Eu tenho dúvida se realmente é inconsciente, mas assim, mas pode ser. Pode ser que nem perceba. Quando a gente fala de racismo estrutural, tá tão imbuído, tá tão estruturado, que às vezes a pessoa nem percebe que tá fazendo isso. Que na hora de escolher um preto, vai escolher o preto de pele clara. Mas na hora de excluir, vai excluir todos. Exato. E na hora de descer a lenha, desce a lenha nos pretos tudo. Sim. E a bala sempre acha que é ali, ó. Pois é. Ok, pode continuar. E aí, assim, eu acho que o colorismo é peculiar do Brasil, então por quê? Porque é da forma que o racismo foi construído aqui. E aí, como eu estava falando do Munanga, o Munanga ele faz uma comparação entre Brasil e Estados Unidos em determinado momento, e ele fala o seguinte, nos Estados Unidos, o racismo, eu esqueci a palavra que ele usa, mas ele fala que o racismo lá, ele está vinculado à ascendência genética da pessoa, a forma que a pessoa... a ascendência da pessoa mesmo, né? Então, se uma pessoa é filha de negro lá, ela vai ser negra. E ponto, não tem discussão. Então, doutora Sônia, se a gente for para os Estados Unidos, lá ninguém vai questionar a nossa negritude. Porque lá o racismo foi construído dessa forma. Latino, até quem é brasileiro, em geral, nos Estados Unidos, não vai passar por branco. Tem muito brasileiro aqui que tem essa... nos Estados Unidos, na Europa, mas se for para lá, vocês não vão ser brancos. Se tiver algum de vocês me assistindo, saibam disso. Vocês vão ser latinos. Então, por conta da ascendência nos Estados Unidos, eles associam a qual etnia essa pessoa pertence. Então, lá não tem muito a ver com coloração de pele. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente construiu o que o Munanga chama de racismo de marca. Então, o racismo ele vai ser tão mais forte quanto mais negra, retinta, coloração de pele, quanto mais negra a pessoa for, mais racismo ela sofre de forma explícita. Mas o racismo estrutural vai afetar a todos. E o que o Munanga vai dizer? Isso vem desde a época da escravidão. Quando você tinha... Eu não vou ter tempo para aprofundar nisso, até porque não é objetivo, mas assim, se a gente pegar na época da escravidão, você tinha os senhores de escravos, então eles iam lá, o estupro era rotina, as mulheres negras eram submetidas a todo tipo de violência, e aí dessas relações violentas de estupro das mulheres negras, nasciam filhos dos senhores
ou dos capazes, dos homens brancos que se aproveitavam dessa situação. Esses filhos, às vezes, teriam pele clara e muitas vezes eram colocados em posição de autoridade sobre outros negros, né? Como capitães do mato, ou iam trabalhar na casa grande, enquanto os negros mais retintos ficavam na lavoura. E aí se criava uma ilusão de que esse negro de pele clara, ele tinha alguma superioridade sobre os outros negros. E depois essa lógica vem se reproduzindo no pós-escravidão também, né? Com teorias eugenistas que vão tentar purificar o Brasil, tanto teorias científicas quanto pretensões políticas, projetos políticos eugenistas vigoraram no Brasil até século XX, até quase meados do século XX, ainda existiam projetos oficiais de eugenia, de purificação da raça. Se achava que se diluísse a raça, tinha vários diferentes. Alguns deles diziam assim que se misturasse o sangue negro com o branco seria capaz de purificar a raça até se tornar uma raça branca, pura. E aí acaba se associando uma coloração de pele clara com maior pureza. E, embora hoje quase ninguém, deve ter alguém que tenha coragem de falar isso abertamente ainda, mas quase ninguém vai ter coragem de falar isso abertamente. Mas essa cultura do colorismo que a gente tem hoje é um ranço, ou um resquício dessas épocas anteriores, de como essa estrutura racial foi construída no Brasil, o lugar do negro. Mas aí o que o Munanga diz? O Munanga vai dizer que, ele fala o seguinte, o preto de pele clara, que se vendia aos interesses do senhor de escravos naquela época, estava se enganando. Por quê? Porque ele só recebia alguma autoridade, porque ele só recebia alguma posição de superioridade, porque isso atendia aos interesses do senhor branco. Isso atendia aos interesses da casa grande. Então, o capitão do mato só era capitão do mato enquanto ele atendesse aos interesses do senhor do engenho. Então, ele achar que por ele ter a pele clara, ele tinha alguma vantagem em relação aos irmãos dele mais retinto, ele estava se enganando. E aí, trazendo para os dias de hoje, o Munanga fala, o preto, ele não fala preto de pele clara, ele fala o mestiço. Ele fala o mestiço que acha, ou que acha que isso traz benefícios para ele dentro da estrutura, ou que se vende aos interesses da elite branca por ter a pele clara, essa pessoa está se enganando. Então, assim, por isso que eu comecei, uma das coisas que eu falei primeiro o colorismo é uma faceta do racismo e a graduação de cor, esse colorismo imposto sobre os negros, serve para mascarar o racismo. Então, assim, quando nós negros reproduzimos o colorismo internamente, quando a gente diminui uma pessoa mais clara enquanto negra, ou quando uma pessoa mais clara se acha menos negra do que uma pessoa mais racista, se acha mais preta do que uma pessoa mais retinta, isso é uma prática que reproduz a estrutura racista e aprisiona. Então, quando nós usamos o colorismo, reproduzimos o colorismo, nós estamos nos enganando. E quando uma pessoa branca usa do colorismo para legitimar ou não uma fala de uma pessoa negra, ou para abrir ou não um espaço de fala para uma pessoa negra, essa pessoa branca nada mais está fazendo do que atuando dentro da própria estrutura racista colocada, usando as mesmas vantagens que a estrutura já concede para essa pessoa. E aí, sobre colorismo, era isso que eu queria falar. Eu vou tentar fazer um link com outro tema que eu coloquei, que seria lugar de fala. Por quê? Como a doutora Sônia falou, como a gente conversou, muitas vezes essa questão de eu ter a pele clara foi o motivo de se abrir um espaço de fala para mim ou se fechar um espaço de fala para mim. E aí, lugar de fala é uma coisa que tem me acompanhado assim, na minha carreira acadêmica nos últimos... Deixa eu calcular aqui, tem algum tempo. Nos últimos quase 9 anos aí, lugar de fala tem sido um conceito que tem me acompanhado exatamente por conta da influência do colorismo, na minha opinião. Por eu ter pele clara, o pessoal vem muito falar comigo de lugar de fala.
Cláudio, esse é seu lugar de fala, né? Quando é interessante para a pessoa. Mas então vamos conversar um pouco sobre lugar de fala. E eu queria conversar sobre o que é lugar de fala, né? E assim, eu percebo que tem havido muitos equívocos sobre o que é lugar de fala, o que não é lugar de fala, quem tem lugar de fala, quem não tem lugar de fala. E aí eu vou me filiar à corrente da Djamila Ribeiro. Tem autores muito mais robustos para falar sobre lugar de fala, mas eu gosto da Djamila porque é simples, porque é acessível. E a Djamila Ribeiro, ela fala de forma bem clara, todo mundo tem lugar de fala. Não existe esse negócio de os pretos têm lugar de fala, os brancos têm lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. E aí, o que é lugar de fala? Então, eu prefiro começar falando o que não é lugar de fala. E esse assunto é polêmico, mas eu gosto de falar, mesmo assim. Mas vamos falar. E, assim, deixando claro que essas são as minhas opiniões a partir das minhas leituras acadêmicas. Então, eu vou tentar explicar o que eu acho de lugar de fala. O que não é lugar de fala, na minha opinião? Tem duas coisas que eu acho que lugar de fala não é. Primeira coisa, lugar de fala não é dar voz aos negros. Por que eu digo isso? Porque em muitos debates que eu participei com pessoas brancas, acontece de as pessoas quererem me dar a oportunidade, porque esse é meu lugar de fala. Então falam assim, Cláudio, hoje a gente vai discutir sobre racismo. Aí você fala lá, vamos te dar espaço porque esse é seu lugar de fala. Lugar de fala não é dar voz aos negros, porque nós temos nossa própria voz. E nós precisamos ter consciência disso. Se eu preciso falar, eu vou falar. Ninguém vai me dar lugar de fala. A fala é conquistada. O poder de fala, o poder de ser ouvido, ele é construído pelo sujeito do discurso. Então ninguém dá voz ao negro, ninguém dá fala ao negro, ninguém abre espaço de fala. O espaço de fala é o espaço que você tem, que você conquista, nós temos. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa branca usando de lugar de fala para abrir uma oportunidade para mim que eu não pedi, muitas vezes, eu fico desconfiado. Eu vejo uma provável tentativa de cooptação do meu discurso. E eu explico isso. Como eu falei, muitas vezes já me pediram para falar sobre algum assunto atinente à raça, e eu senti que, na verdade, o que a pessoa queria era que eu fizesse um discurso legitimador. Então, assim, não queriam realmente ouvir minha opinião, não queriam realmente ouvir o que eu tinha para falar. Já existia uma opinião pronta, formada por pessoas muitas vezes brancas, e quando me pedem para falar, o que eles querem, na verdade, é que eu legitime um discurso que já foi colocado. Muitas vezes é um debate entre brancos, falando sobre racismo, um debate que eles precisam fazer entre eles, mas eles querem trazer um negro para legitimar alguma fala. Isso é perigoso. E isso não é lugar de fala. Por quê? Porque eles fazem parecer que estão dando voz ao negro, que estão abrindo um espaço para o negro que o negro não tinha. E muitas vezes esse espaço realmente não existe. Mas quando se coloca dessa forma, é mais provável que esteja acontecendo uma cooptação do que uma abertura real de espaço. Então, eu entendo que lugar de fala não é dar voz. Eu acho que a voz política, a voz emancipadora, a voz potente, a voz revolucionária, essa voz ela não é dada. Essa voz ela só é conquistada pelo sujeito do discurso. Então, o negro não precisa que a ele seja dado o lugar de fala. O negro pode conquistar essa fala, o negro pode conquistar essa voz, e nossos antepassados têm lutado por isso e nós continuamos lutando por isso. Esse é o primeiro ponto. Então, lugar de fala não é dar voz aos negros. Acho que isso é suficiente para superar esse primeiro ponto. O segundo ponto é, lugar de fala não é mandar pessoas brancas calarem a boca. Porque lugar de fala também tem sido usado dessa forma. Por colegas negros, por colegas negras. Eu tenho visto muitas vezes usar lugar de fala como se pessoas brancas não pudessem falar sobre racismo, ou se pessoas brancas não pudessem falar sobre antirracismo. E também nos estudos de gênero, que eu também gosto de estudar um pouco sobre gênero, se usa para dizer que homens héteros não podem falar sobre feminismo.
ou que héteros não podem falar sobre LGBTfobia. E eu considero isso um equívoco. Lugar de fala não é pedir para o outro se calar. E aí eu vou abrir grandes parênteses aqui para dar uma opinião pessoal, a não ser que a pessoa esteja sendo fascista. Se a pessoa estiver fazendo um discurso fascista, eu acho que tem que mandar calar a boca, tem que virar as costas e não ouvir, mas isso também não tem a ver com lugar de fala. Tem a ver com o fato de que fascismo não pode ser tolerado. Fecha parênteses. Agora, qualquer discurso coerente, qualquer discurso que faça sentido, que seja possível dialogar, por mais incômodo que esse discurso seja, ninguém tem o direito de mandar o outro se calar. Então, vamos ouvir a doutora Sônia. Já vem com provocação para mim. E o que você considera, em termos de lugar de fala, o que você considera que o Avanço do Brasil Negro faz às quartas-feiras, às 19h30, em termos de lugar de fala? O que você acha? O que nós estamos fazendo agora? Então, dentro de lugar de fala, eu não acho que, assim... porque, assim, o equívoco que eu acho é achar que a abertura desses espaços é dar voz. E a voz não é dada. Então, o que eu acho que o Avanço do Brasil Negro, o que a gente está fazendo aqui, não é dando voz. Quando vocês me convidam, ou convidam outro pesquisador, ou outra pessoa, outra personalidade negra, nós estamos juntos, construindo a nossa voz, construindo uma nova voz, abrindo o nosso espaço. Ninguém vai dar esse espaço para nós. Uma pessoa branca não tem o poder de nos dar espaço, né? Porque nosso espaço foi roubado, né? Nossa voz foi roubada durante muitos anos e ninguém tem interesse em devolver a voz. Então, assim, por isso que eu olho com maus olhos quando alguém fala: vamos dar voz, vamos abrir um espaço de fala. Não vai abrir nada. Eu vou falar porque eu conquistei. Eu não vou falar porque você abriu, eu vou falar porque eu sou advogado. E aí, nessas horas, eu tenho orgulho da minha titulação acadêmica. Nessas horas, eu bato no peito para falar: não, você é doutor, eu também sou doutor advogado. Na hora que um advogado vem falar: não, vamos dar voz ao colega doutor. Não vai me dar voz. Você é doutor advogado, eu também sou doutor advogado, tenho tanto direito de falar como você. Então, assim, quando nós juntamos aqui para discutir quarta-feira, 7h30, ninguém está dando voz para a gente. A gente está junto, construindo uma voz e resgatando uma voz que nos foi tirada. É isso. É isso. Exatamente. Obrigada. Obrigado, doutora. E aí, assim, prosseguindo na linha de raciocínio que eu estava falando, por outro lado, também não vamos mandar os brancos calarem a boca. Por quê? Porque a gente precisa ouvir o que eles têm para falar, por 2 motivos. Primeiro, que se os brancos são o agente ativo dentro da estrutura racista, se são quem mais se beneficia com a estrutura racista, eu entendo que é uma obrigação deles lutar contra o racismo. O antirracismo, a luta antirracista, é uma luta de todas as pessoas. Então, as pessoas brancas também precisam se comprometer com a luta antirracista. E aí, sim, um problema é que pessoas brancas, às vezes, vão falar impropriedades ou vão acabar reproduzindo racismo nas suas falas. Isso não é motivo para mandar essas pessoas se calarem, né? É motivo para corrigir essas falas, apontar os erros, encostar o dedo na ferida quando estiver errado, mas eles precisam falar. Por quê? Exatamente por conta do problema de quem fala, de onde fala. Muitas vezes, quando uma pessoa negra fala, ela só consegue alcançar outras pessoas negras. Então, é importante que pessoas brancas assumam sua responsabilidade dentro da luta antirracista, do seu próprio lugar de fala. E aí sim, agora eu vou tentar explicar o que eu acho que é lugar de fala. Lugar de fala não é uma ferramenta para dar voz, e lugar de fala não é uma ferramenta para mandar ninguém se calar. Lugar de fala, na minha opinião, é uma ferramenta que serve para se analisar discursos e se entender discursos, para aí poder saber o que fazer com esse discurso que está chegando até mim. E eu explico a partir de mim. Qual é o meu lugar de fala? O meu lugar de fala é: eu sou um homem cisgênero, homossexual, negro,
de pele clara. Eu sou formado em Direito, sou advogado, faço mestrado em Direito, então sou acadêmico. Eu sou professante de uma religião de matriz africana, eu sou candomblessista. Então esse sou eu. Quando eu falo deste lugar. Homem, cisgênero, homossexual, candomblessista, acadêmico, advogado. Quem me ouve, sabendo isso, é capaz de saber o alcance do meu discurso, é capaz de saber o contexto do meu discurso e é capaz de saber como rebater o meu discurso. Então, assim, quando uma pessoa branca está falando... Me perdoe o palavrão, mas assim, quando uma pessoa branca está falando asneiras sobre racismo e vem um negro falar, por exemplo, você não está no seu lugar de fala, eu entendo que isso é equivocado. Por quê? Porque essa pessoa está no lugar de fala dela. Ela só é capaz de falar do lugar de fala dela. Está falando asnices ou asneiras? Está falando asneiras do lugar de fala dela. Então, mas quando eu sei qual é o lugar de fala dela, eu sou capaz de saber se isso que ela está falando é porque de ignorância, ou se é má fé, ou se é equívoco. Quando eu entendo isso, eu sou capaz de articular com esse discurso e fazer alguma coisa com ele, atacar, ou rebater, ou concordar. E é isso. Tem uma pergunta aqui: como lidar com o fato de que parte da branquitude parece não estar disposta a abdicar de seus privilégios históricos? Como lidar com isso, né? É uma questão. Fogo nos racistas. Não tem jeito. Doutora Sônia? Essa aí é uma resposta que para você dar. Como lidar com o fato de que parte da branquitude parece não estar disposta a abdicar dos seus privilégios históricos? O que fazer? O que fazer? É uma questão... É um fato, né? É uma coisa que ocorre sempre. E assim, eu parto do seguinte pressuposto. Uma vez eu com um colega meu, e aí eu falei com ele o seguinte: olha só, uma pessoa branca pode falar sobre racismo? Pode, e eu acho que deve. Eu acho que todo mundo deve falar sobre racismo. Aí eu falei assim, mas por que você quer... Eu falei, primeira coisa, já que você está me perguntando, eu te digo o seguinte: se questiona primeiro por que você quer falar sobre racismo. Aí eu falei assim, você está disposto a assumir que você tem privilégios históricos? Você está disposto a reconhecer que você tem esses privilégios? E que qualquer coisa que você falar, você vai estar falando a partir desses privilégios? Porque, assim, se você não estiver disposto a abdicar... Não digo nem abdicar, necessariamente, porque, como é estrutural, a pessoa não tem o poder de abdicar desses privilégios. Eu acho que ele não tem um poder real de abdicar. Ele tem o poder de reconhecer e se unir à luta para que esses privilégios não se perpetuem. Mas abdicar, ele não tem esse poder. Assim como um negro não tem o poder de se tornar, de receber esses privilégios. O branco não tem o poder de abdicar. Mas ele consegue assumir, reconhecer esses privilégios e falar a partir daí. Aí eu falei, você está disposto a reconhecer esse privilégio? Porque, assim, se você não estiver disposto a assumir isso como pressuposto, eu tenho minhas dúvidas sobre o que você tem para falar sobre racismo. Tipo, se você não vai assumir que você tem um privilégio histórico que te coloca num lugar inicialmente aqui eu, por que quer conversar sobre isso? Então, assim, eu acho que é a questão. Cortou um pouquinho o final, Cleuton. A tua resposta cortou. A tua internet está saltando. Você viu até onde, doutora? Isso. Enquanto o branco não estiver com vontade de, não quiser abdicar do seu privilégio, a sua discussão de racismo, fique bem pertinho assim da câmera que a gente vê o teu rosto melhor. Então... O finzinho mesmo do que você falou cortou. A tua internet está interrompendo. Então, assim, eu acho que a gente não tem que lidar com o fato deles não quererem abdicar, porque eles não conseguem. Não é possível abdicar, né? Mas, assim, sobre eles reconhecerem o privilégio, isso é uma obrigação. Então, assim, o que eu falei com ele foi, se você não está disposto a reconhecer esses privilégios, eu não sei o que você tem para falar sobre racismo.
né? Porque você só tem para falar sobre racismo se você reconhecer, se você admitir que os brancos estão em uma situação historicamente privilegiada. Se você não assumir, se você não partir daí, você não quer discutir racismo. Você quer defender seus privilégios, né? E é isso. Doutora, questão de ordem aqui. Pois não. Eu acho que eu falei, basicamente, abordei todos os temas que eu pretendia falar. Tinha algumas coisinhas, mas seria mais, assim, temas guarda-chuva, assim. Ok. Eu estou aberto a perguntas, o que tiver para a gente fazer. Não sei como é que vocês fazem a partir daqui. Sim, uma vez você termine, a Giz começa a colocar as perguntas e aí a gente já passa para a discussão. Tem aqui a Antônia Quintino pedindo para a gente mencionar o projeto Afrotalentos, de Antônia dela mesma. Estou aceitando eventuais parcerias. Muito agradecida. Antônia, marca aí um dia para você vir fazer uma live com a gente, Cáspita, não é? Vem falar, vem aqui. Usar o teu momento de... Posso falar assim, Cleilton? Usar teu momento de fala, Antônia, por favor, venha para o avanço e venha falar com a gente. Não é? Ó, a Luciana gostou da resposta. Giz, tem pergunta? O Cleilton já falou tudo o que ele queria falar. Ok, isso. Aí, doutora, tem uma coisa que eu não falei também, que tipo assim, nesse processo de me descobrir enquanto pessoa negra, foi que eu descobri a religiosidade dentro do candomblé também, né? Porque, assim, em determinado momento eu percebi que o cristianismo, da forma que eu aprendi ele, já não me servia mais, apesar de eu ainda ter uma admiração muito forte pelos dogmas cristãos, assim, né? Pela filosofia cristã em si, eu tenho muita admiração, mas, assim, foi dentro dessa descoberta de me descobrir enquanto pessoa negra que eu também descobri a religiosidade de matriz africana, né? Que assim, que além de fé, é cultura, é nosso lugar, né? Tipo, se tornou religião a partir do momento que veio para um contexto de branquitude, mas, assim, ir para o candomblé, para a gente que é de candomblé, é como voltar para a nossa raiz, não é uma salvação, assim, não existe essa ideia de, eu preciso ser salvo. Não, eu só preciso voltar para casa, voltar para as minhas raízes, né? Bom, então eu tenho várias perguntas. Como foi quando você se descobriu negro? Como foi? Você ficou triste? Você ficou contente? Você ficou... Como foi? Olha, por um tempo, eu na verdade, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, assim, porque o que acontece? Eu vim de uma família pobre, né? Então, assim, eu então, eu sempre associei algumas coisas que eu passava com a questão de ser pobre, com a questão da diferença social. Eu nunca percebi que tinha relação com negritude. Eu só percebi realmente que tinha relação com negritude quando eu estive em confronto, convivendo diariamente com pessoas brancas que percebiam que eu era totalmente diferente dela. Na verdade, eu não percebi de cara. Eu percebi quando certos acessos começaram a ser cortados. Assim. Por exemplo, certas falas minhas eram cortadas. Ou certos acessos sociais de conseguir falar, de conseguir me expressar, de conseguir ser ouvido, de conseguir as respostas que eu queria, não chegavam para mim da mesma resposta. E eu comecei a perceber que não era só uma questão de fator social, porque, assim, por mais que eu fosse bolsista dentro da faculdade, foi dentro da faculdade, e aqui não é uma crítica à faculdade que eu estou fazendo, tá, doutor? Eu estou falando assim, foi só porque dentro desse espaço que foi possível perceber. Apesar de eu ser bolsista ali, eu tinha a mesma condição acadêmica que os meus colegas. Não tinha nada de diferente. Então, assim, eu tinha as mesmas demandas, eu tinha os mesmos problemas com professores, com a coordenação, as mesmas questões. Quando eu ia dialogar com a coordenação, ou com o professor, ou com um colega, eu estava falando do mesmo nível aí, que era academia, não tinha a ver com condição financeira. E eu percebi que muitas vezes a forma que eu era ouvido era diferente dos meus colegas, né? E aí eu comecei a questionar por que isso estava acontecendo. Até que um dia alguém falou para mim, não, porque você é preto. Eu falei, não é isso, não, sou preto não. Aí foi isso, né? No começo eu fiquei meio chocado, assim, depois eu comecei a pensar, pode crer.
Agora faz sentido. Agora faz Tem sentido. sua lógica. Não, e aí coisas de quando eu era criança começam a fazer sentido, sabe? Assim, coisas que eu passei quando criança, quando adolescente, muita coisa passa a ter, a memória parece que vai se remoldando, assim, né? Se reformulando a própria memória. É isso. E aí o candomblé, o que aconteceu? Como que aconteceu? Quando você descobriu que você tinha que voltar para casa? Pois é, o que aconteceu? Então, também foi outro processo, né? Eu me desliguei do cristianismo quando eu assumi minha sexualidade, quando eu me assumi homossexual. Então, assim, não teve nada a ver com o candomblé. Eu saí da igreja cristã por conta da minha sexualidade, não era compatível. E até hoje, assim, as religiões evangélicas não aceitam a homossexualidade bem, no Brasil, pelo menos, né? Isso é um problema social, é uma questão que gera sofrimento para muitas pessoas, mas eu, assim, diferente de muitos colegas, eu simplesmente entendi que onde não me aceitam, não me cabe. Né? Então eu não fiquei lutando, isso não foi uma questão para mim. Eu entendo quem tem essa questão, quem tem esse sofrimento de não conseguir viver sua fé de forma adequada, por conta da igreja não aceitar e querer ser evangélico, eu entendo, mas não foi meu caso. Eu peguei, não me aceitam, tchau. Beijinho, beijinho, tchau. Saí da igreja. Só que eu tenho uma ligação com a espiritualidade muito forte. Então, assim, eu sinto a necessidade de viver a espiritualidade. Então, assim, aí eu comecei a questionar se o cristianismo servia para mim, concluí que não servia, falei, não, peraí, não sou eu que estou errado. O que está errado é impor isso a mim. Vou sair, isso aqui não serve para mim, vou procurar a própria espiritualidade. E aí comecei minhas próprias pesquisas, aí tive proximidade com o paganismo, com o Wicca, que são religiões europeias, né? É o que a gente tem disponível como alternativa. Ostensivamente é o que a gente tem disponível. E aí comecei a estudar sobre o Wicca, sobre o paganismo, e também não me identifiquei muito, não, né? Aí o meu primo, na verdade, frequentava um terreiro de candomblé aqui em Vila Velha, e aí ele me convidou um dia, eu também estava num momento de fragilidade da minha vida, fui. E no começo eu me assustei muito, porque tinha todos aqueles preconceitos, né? O preconceito é uma coisa natural do ser humano. Então, assim, eu tive um estranhamento, mas ao mesmo tempo tive uma fascinação, assim, falei assim, pode crer, vou conhecer melhor isso aqui. E aí eu percebi que, assim, e estava exatamente no processo em que eu estava me descobrindo como uma pessoa negra também, né? E aí as duas coisas vieram juntas, assim, né? E eu comecei a frequentar e estou até hoje também, tem 9, vai fazer quase 10 anos que eu estou frequentando candomblé e tô lá. Se ninguém me mandar embora, eu continuo lá. E você já tem aqueles nomes todos? Você já é uma daquelas coisas todas? Não. O candomblé, ele tem várias, como se fossem graduações, né? A candomblé, a pessoa se inicia no candomblé e depois tem que dar algumas obrigações, que aí ela vai crescendo dentro da hierarquia da religião. Não, eu estou na metade do caminho ainda. Mas é só por questão de não tive como fazer mesmo, assim, né? O tempo eu já tenho, mas eu não tive como fazer minhas obrigações por várias questões, assim, é uma religião linda, mas a vivência dela é muito complexa, assim, né? É uma religião, é bem exigente. Eu acho que em comparação, assim, eu não gosto de fazer comparação, mas assim, o cristianismo é uma religião simples, na verdade, né? As pessoas acreditam em Deus, acreditam no perdão, é bonito até pela simplicidade, né? O que eu acho ruim é o fundamentalismo. Mas, assim, a fé cristã é uma fé simples. O candomblé não, é uma religião muito complexa, são muitas divindades, são muitas obrigações, é cantado em outra língua, né? Que não nos foi tirada, a gente não teve a oportunidade de aprender naturalmente a língua dos nossos antepassados. Então, assim, e acaba ficando caro muitas vezes por conta da quantidade de coisas que tem que fazer. Então, assim, uma religião da natureza inserida dentro de um contexto capitalista fica cara, porque a gente precisa de muita coisa. A gente precisa de muita coisa que se a gente vivesse da natureza, a natureza dá tudo que a gente precisa. Mas como a gente transformou tudo em capitalismo, e como o candomblé se transformou em religião, acabou ficando caro, né?
Isso é um fato, não é uma crítica, é um fato, é caro. Então, muitas vezes é difícil, assim, e aí eu não consegui dar minhas obrigações até hoje. Mas tô na luta aí, vou dar assim, vou dar isso. E quando você se descobriu homossexual, como foi? Como foi? Menina, isso aí foi desde sempre, assim, né? Tipo, com 11 anos eu já sabia, muito desde sempre. Isso nunca foi uma questão pessoal para mim, de saber, né? Então, no meu caso, não teve uma descoberta. Eu sempre fui. Mas o que teve foi uma negação. Eu sabia, sempre soube, mas por ter sido criado numa religião evangélica e por eu ter internalizado muito os conceitos cristãos evangélicos durante muito tempo, eu demorei para me aceitar, na verdade, para aceitar a minha situação, e eu me negava, eu acreditava em cura gay, eu era fã do Marco Feliciano, eu era o típico homossexual que reproduz a LGBTfobia internamente, assim, até os 19, 20 anos, por aí. Muito difícil, assim, foi um processo difícil, e na verdade é um processo até hoje, nessa reconstrução diária, mas assim, o começo foi muito difícil, assim, né? Porque assim, logo que eu saí da igreja, a primeira vez sair da igreja foi um processo que durou uns 2 anos. Eu consegui realmente me libertar e entender que, tipo assim, sair da igreja não era uma questão assim que eu estava negando a Deus ou que eu estava fazendo algo de errado. Isso foi um processo que demorou uns 2 anos para eu aceitar dentro de mim. Então, no começo, eu achava que eu estava em pecado. Assim, eu tinha para mim assim, não, eu vou aceitar porque não tem jeito, eu sou assim, não consigo lutar contra isso, vou aceitar, mas eu achava que eu ia para o inferno. Então, assim, eu aceitava assim, não tem jeito, eu aceitava que eu ia para o inferno. Né? Até que eu comecei a trabalhar essas questões dentro de mim, porque assim, isso não faz sentido, assim, né? E aí isso sim é uma crítica a algumas denominações cristãs, porque assim, que pregam o inferno de forma tão taxativa, tão colocam um dedo na cara de colegas para dizer tal pessoa vai para o inferno ou tal pessoa não vai, e ao mesmo tempo pregam um Deus de amor. E foi essa contradição que me fez querer desistir. Assim, se Deus é amor, como é que... Por que não estão pregando o amor de Cristo? Por que estão tão ocupados apontando nosso pecado? Por que estão ocupados indo para o Congresso fazer lei para impedir um homossexual de viver com o companheiro dele? Para impedir, sabe? Por que não estão pregando o amor de Cristo? Estão querendo controlar a vida dos outros. Esse tipo de contradição que me fez começar a me aceitar. Eu falei assim, peraí, não sou só eu que estou errado. Fora outras coisas, assim, aí são coisas mais internas, que eu acho que até eu tô bem à vontade, mas é melhor não ficar tão à vontade. Né? Outras coisas que eu vi internamente, assim, que me afetaram pessoalmente. Dentro da igreja. Dentro da igreja. E aí eu falei assim, opa, peraí, acho que as coisas não são bem assim. Acho que dá para eu viver bem também. Se isso aqui dá para aceitar, então dá para aceitar as gays também. As bichas também podem ir pro céu. Mas eu não queria. Tipo assim, eu não queria viver... Eu já não queria mais viver o cristianismo. Já não fazia mais sentido para mim. Por conta da mágoa acumulada, né? Então, por isso que eu falo, eu ainda acho uma fé bonita, acho que seria uma fé que teria muito potencial se não tivesse sido cooptada politicamente. Então, assim, eu acho que tornar o cristianismo enquanto uma ferramenta política desvirtuou uma filosofia que poderia ser linda, né? E no Brasil isso tem sido desvirtuado. A simplicidade da fé cristã tem sido desvirtuada para interesses políticos, que eu acho ruim. Mas eu acho uma fé bonita. Só que já não servia mais para mim, por conta de toda a mágoa que eu acumulei, assim, eu não conseguia mais viver de forma saudável dentro do cristianismo, e por isso que eu saí. Assim, e nem sei por que a gente está falando disso, acho que eu fui mudando de assunto. Porque eu queria saber como é que você se descobriu negro, porque eu queria saber como é que você mudou para o candomblecismo, e depois eu queria saber quando você se descobriu como homossexual, porque são todas coisas difíceis, pensa um pouco. Né? Acho que eu respondi tudo. O negro fica assim, não aceitando, alisa o cabelo, faz operação no nariz,
tira o lábio, blá, blá, blá. É a mesma coisa. Eu já alisei o cabelo, tá? Quando eu era mais novo, eu alisava muito o cabelo. Viu? Eu alisei. Eu nasci alisando meu cabelo. Minha mãe nasceu. Eu nasci e minha mãe já começou a alisar o cabelo, porque cabelo de preto era feio, né? Sim. Mas é sempre essa negação de si mesmo, né? Por isso que eu estou te perguntando. Como é que foi se aceitar? Porque são aceitações em todos os momentos, né? Você tem que estar se aceitando. E eu tinha essas 3 perguntas para te fazer, que eu não sabia que momento, mas você falou que agora você já falou tudo. Ups, está na minha hora de fazer as minhas perguntas. Acho justo. Tem mais perguntas, Giz? Sem mais perguntas, meus amores. Cleiton, muito, muito obrigada. Foi uma delícia estar aqui com você hoje. Nós vamos te querer mais vezes. Entra para o Avanço também, seja um dos membros do Avanço. Traga também teu esposo, se ele tiver interesse. Entrem, venham com a gente. A gente tem vários planos. Assista, né, a palestra do Dexter, para você ver o que a gente tem de planos para o futuro e para sempre. Para que a gente está junto. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por estar com a gente até agora. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Obrigado, doutora. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes. É isso. Sem dúvida. Espero que tenham gostado. Sem dúvida, sem dúvida. Tchau, tchau. Tchau, gente.